Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, hoje e por todo sempre. A palavra de Deus, ela vem falando que Jesus ele teve um encontro com os discípulos e dialogou com eles. E Jesus queria saber de cada um dos discípulos como ele via Jesus Cristo. Como eles tinham Jesus, se era como filho de Deus, se era como profeta, quem era Jesus para ele. Mas antes de Jesus ter esse encontro com os discípulos, houve a primeira multiplicação de pães e peixes. No capítulo 9 do livro de Lucas, a partir do versículo 10 em diante, a Bíblia diz que na primeira multiplicação de pães e peixes tinha 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E Jesus ele tinha ali 5 pães e 2 peixes. E Jesus pediu para os discípulos todos chegar e formar grupos de 50 e 50 e sentar, pedir para que as pessoas sentassem, que Jesus iria operar um grande milagre. A Bíblia diz que todas aquelas pessoas se alimentaram e sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pães. Que milagre! E Jesus ele mostra esses milagres para que a gente também creia, acredite que Ele está ao nosso lado e suprirá as nossas necessidades. Mas nos versos 18 e 22, Jesus ele chega aos discípulos e a Bíblia fala assim, explica para nós assim a palavra de Deus. Estando ele orando à parte, achava-se presente os discípulos, a quem perguntou, quem dizem as multidões que eu sou? Jesus, depois da primeira multiplicação de pães e peixes, ele chega até os discípulos e ali ele começa a dialogar, conversar. Olha, as multidões, elas pensam o que de mim? O que é que elas dizem? Quem eu sou? O verso 19 diz, responderam eles, João Batista, mas outros, Elias. E ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Então Jesus ouve dos discípulos essas palavras. Os discípulos respondem para Jesus, olha, algumas pessoas pensam que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas que ressurgiu. Então no versículo 20 Jesus diz assim, mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele pergunta para Pedro, Pedro, e você? O que é que você diz de mim? E aí Pedro respondeu, és o Cristo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Também eu e você precisamos ter essa certeza que Jesus é o Filho de Deus, que Cristo é o ungido de Deus. Nós precisamos ter essa certeza em nosso coração, para quando as pessoas perguntarem, a gente dizer, Jesus é o meu Salvador. Jesus é o Deus que veio me salvar da condenação eterna. Então Pedro, ele diz, és o Cristo de Deus. Os versos 21 e 22 diz assim, ele porém, advertindo, mandou que a ninguém declarassem tal coisa. Então Jesus disse, olha, vocês sabem que eu sou o Cristo, mas não diga nada para ninguém. Por que Jesus ele falou essas palavras? Uma, porque Jesus ele não queria que o plano de Deus fosse jogado por água abaixo. Porque se as pessoas soubessem que Jesus era o Cristo, Satanás iria induzir as pessoas para poder atrapalhar o plano de Deus. Então Jesus ele preferiu testemunhar e mostrar para as pessoas que Ele é o Salvador do mundo com seu testemunho de vida, curando as pessoas, alimentando as pessoas, ressuscitando mortos, tirando enfermidades, expulsando demônio. Ele queria que as pessoas acreditassem que Ele era Filho de Deus pelo seu testemunho, não pelo seu falar, dizendo que Ele era o Cristo, que Ele era Deus, não, mas sim pelo seu testemunho, pela sua missão que Ele veio fazer aqui à terra. O verso 22 diz, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Jesus ele dizia, olha, o Filho do Homem vai sofrer muitas coisas. Continua dizendo o verso, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. A palavra de Deus diz que Jesus, ele contava para os discípulos, ele era aberto para os discípulos.
Aqueles 12 que ele escolheu para estar com ele, para estar ajudando ele na missão, Jesus ele tinha dito, olha, é necessário que o Filho do Homem sofra nas mãos dos anciãos, dos escribas, dos sacerdotes. E toda a Bíblia fala que essas palavras se cumpriram. Jesus era rejeitado quando ia ao templo do Senhor. Os anciãos expulsavam de lá, porque Jesus ele tinha muita sabedoria e muito conhecimento, e eles não queriam aceitar. Os escribas rejeitavam Jesus, porque Jesus atraía multidões de pessoas. E aí eles ficavam sem, eles ficavam com inveja, eles tinham orgulho de si, e eles criaram dentro do seu coração uma inveja contra Cristo. E os sacerdotes também, os principais sacerdotes, um dos que condenaram Cristo, eles não queriam que Jesus viesse e curasse as pessoas e mostrasse às pessoas a verdade. Então Jesus tinha dito, olha, é necessário que isso aconteça, que o Filho do Homem seja rejeitado, seja maltratado. E a palavra de Deus ela se cumpriu. Mas para você, quem é Jesus Cristo? Para você, quem é o Filho de Deus? Você precisa ter em seu coração que Cristo Jesus, Ele é o teu Salvador. Cristo Jesus é o teu Redentor. É aquele que te cura, é aquele que te alimenta, que te dá força, que ressuscita os mortos. Jesus é aquele que dá vista aos cegos, faz com que os surdos ouçam e os mudos passem a falar. Jesus é aquele que limpa a lepra do leproso. Jesus é aquele que faz o aleijado andar. Jesus é aquele que mostra o caminho da salvação. Esse é Jesus Cristo. Pedro, ele tinha em seu coração, eis o Cristo de Deus. Que Deus seja louvado, que Deus continue te abençoando e ajudando você a acreditar cada vez mais no Filho de Deus, o que veio nos salvar, o que veio dar vida em nosso lugar para nos conceder a vida eterna. Que Deus abençoe você muito no nome de Jesus Cristo. Amém.